Fala pessoal, tudo bem? Bom, no comentário de conjuntura dessa semana, a gente vai dar uma olhada aí no PIB, né? A gente saiu o PIB aí de 2020, né? A gente teve noção exata do efeito da pandemia, né? Sobre o nível de atividade. É um efeito mundial, né? E aqui é basicamente uma análise do PIB lá com os dados do Sidra e BGE. Os códigos, eles são muito parecidos com todos aqueles que a gente vem discutindo em comentários de conjuntura anteriores, de modo que eu vou fazer aqui basicamente um tracking, né, com vocês do que eu fiz no script e comentar um pouco dos dados, né, o que os dados estão dizendo aí. Vou colocar aqui o meu chapéu de economista, né, e vou brincar aqui um pouco com os dados e olhar tanto pro nível, né, do PIB quanto para as métricas de crescimento do PIB e dos seus componentes, pelo lado da oferta e pelo lado da demanda, tá bom? Então, essa apresentação aqui ela é basicamente feita toda em R Markdown, ela é gerada por esse cnt.rmd aqui, esse arquivo, esse script, né? E ela faz parte lá do nosso curso de análise de conjuntura usando R. Quem quiser se aprofundar nesse tipo de análise, recomendo fortemente que faça o nosso curso de análise de conjuntura. Ok? Bom, então, antes de mais nada, a gente carrega aqui alguns pacotes, né, como de praxe. Aqui não tem nenhum pacote desconhecido, né, da gente. Todos os pacotes já foram utilizados em comentários anteriores, inclusive lá o TS Tools, que deve ser instalado via o GitHub. Deixa eu tirar esse gráfico aqui para não dar spoiler. Então beleza, a gente pega aqui o número índice lá dessazonalizado, já cria aqui com a função mutate a variação marginal, né, que é a variação é o PIB em T contra o PIB em T menos 1, e também já pega lá o número índice encadeado, né, e cria lá as variações interanual e anual, beleza? Com esses dois, né, a gente faz um inner join aqui e cria um table, né, um único table, onde a gente vai poder visualizar os nossos dados. Esse table aí, ele vai ter então os números índices, né, dessazonalizado e encadeado, e as variações na margem interanual e anual, tá? Duas coisas aqui, eu estou usando o mutate, né, com a variação anual, variação acumulada em 4 trimestres. Por quê? Porque o PIB é uma série trimestral, né? Para séries mensais a gente acumula em 12 meses. É a mesma coisa por interanual, aqui eu estou usando 4, porque é 4 trimestres anteriores. E a marginal é a mesma coisa, porque é o período imediatamente anterior, então vai ser 1 aqui. Beleza? Então é isso. Na sequência a gente visualiza os dados, né? Tem essa tabelinha aí, né? Bom, a gente teve aí uma queda forte do PIB no Q1 e no Q2 de 2020 e uma recuperação igualmente forte, na margem pelo menos, né? No Q3 e no Q4. As variações interanual e anual, elas continuaram aí no terreno negativo. E esse número aqui é provável que vocês tenham visto na imprensa, né? Ou seja, o PIB caiu aí 4% em 2020. Um número ruim, obviamente, mas nem de perto, né, nem próximo àquela projeção lá de 9, 10, 11% que algumas casas estavam projetando, né? Então, de fato, foi um resultado negativo, mas é um resultado que nem de perto, né, se aproxima do que a gente estava esperando, né? Beleza? Bom, se a gente vê esse número índice aí, então em gráfico, né? A gente olha para essa recuperação. Qual é o formato dessa recuperação, né? De fato, a gente vê uma recuperação em V, né, da economia lá em 2020.
houve uma queda pronunciada do PIB, mas a gente vê uma recuperação no período imediatamente posterior, ou seja, no segundo semestre, a gente vê uma recuperação e vê que é muito parecida com a última crise mundial que a gente teve, que foi a crise lá de 2008, 2009, né? Tanto lá quanto cá, a gente apostou em quê? Em dar incentivo de consumo, né? Em 2009, talvez o governo tenha exagerado um pouco, porque o PIB cresceu muito, né, em 2010. Enfim, tem várias alegações do porquê isso tem acontecido, mas o fato é que a gente teve uma recuperação em V da economia. E aí, o que acontece? Vamos abrir, né, essa recuperação pelas métricas, né? A métrica lá da margem, né? A gente, como eu falei da tabelinha, né? A gente tem uma recuperação aqui forte na margem, né? E a gente tem um posterior bastante forte também. A gente tem uma queda muito forte na margem, né? Que é talvez aí a maior queda na série histórica. O PIB chegou a cair aqui 9,21%, né? Mas teve uma recuperação forte na sequência. Recuperamos aí 7,66, né? Então a gente cai 10 e recupera 10. Fica meio que no 0 a 0 ali. Isso na margem, né? Essas variações mais, vamos dizer, suavizadas, né, que é a interanual e a acumulada em 4 TRI, tem essa queda pronunciada lá no Q2, né? O Q2 aí é o trimestre que tem o maior sofrimento, né? Sofre os maiores efeitos da pandemia, as medidas de restrição, lockdown, etc. Mas logo depois a gente tem uma recuperação, né? Então na interanual também recupera. A gente tem aqui ainda variações negativas, né, ao longo de 2020, mas são recuperações menores, são variações menores, né, se comparada àquela que a gente teve lá no Q2, né? E a mesma coisa não, aqui na variação acumulada em 4 TRI, a gente tem um pico, né, de variação negativa no quarto trimestre, né? A gente pega aqui, ó, a gente vai menos 2 no Q2, menos 3 no Q3 e menos 4 no Q4. Então, a gente fecha 2020, né, com uma variação negativa, né, de 4%. Tá? Então, o que acontece? A gente tem aí uma recuperação em curso da economia. Essa recuperação vai continuar, né? Ou seja, a gente parou de piorar, esse ponto aqui é um ponto de mínimo, né? Esse menos 4 aqui é um ponto de mínimo. A gente não sabe, né? Existem muitas incertezas ao longo de 2021. O problema fiscal, o auxílio emergencial vai voltar? Qual o valor do auxílio? Isso vai ter efeito sobre consumo? Ou as pessoas vão entesourar? Enfim, as vacinas, né? O Plano Nacional de Imunização, ele vai seguir, o governo federal vai tomar frente nesse processo ou vai ficar essa zona que está até o mês de março agora? Então, assim, tem muitas incógnitas, muitas incertezas no ar que acabam afetando as perspectivas para essa recuperação em 2021. A gente vai ver isso, né, essa recuperação, essa expectativa de recuperação em loco lá no Focus, que a gente analisa toda segunda-feira lá no blog da análise macro. Então esse gráfico aí, que é um gráfico múltiplo lá que a gente faz com a função grid arrange, ela mostra, né, essa recuperação em V da economia
com as métricas de crescimento. E aí você consegue ver numa mesma tela, né, no mesmo gráfico, esses subgráficos, né? A gente vê a recuperação em V, em nível, né? E a gente vê lá as derivadas, né? A variação na margem, a variação interanual e a variação lá acumulada em 4 trimestres, tá? Então, de fato, na margem houve uma recuperação no segundo semestre, desculpa. Essa recuperação, ela ainda sofre de incertezas, né? A gente não sabe se em 2021 ela vai conseguir continuar, qual vai ser o ímpeto, né, dessa recuperação. Enfim, a gente tem muitas incógnitas aí sobre como que o PIB vai ficar em 2021. O que parece mais claro, né, já falando aí sobre isso, é que aquele número lá inicial de 4% em 2021, ele vai ficando cada vez mais difícil, né? Beleza? Bom, e aqui a gente abre, né, pelo PIB pelos seus componentes. A gente tem aí uma variação na margem positiva, né, entre os setores, a maioria dos setores, tirando as exportações e a agro, né, que sofreram muito, né, nesse período. Mas os outros aqui, eles apresentaram aí, tirando as importações também, né, que caíram praticamente todos os trimestres de 2020. Mas focando aqui no lado da oferta, a gente tem aí a indústria, né, que cresceu vigorosamente lá no Q3. E, por incrível que pareça, a formação bruta de capital fixo, ela também tem um crescimento vigoroso no segundo semestre, né? Então a gente tem aí uma boa notícia, né? Pelo menos desse lado. Na margem, né, a gente tem uma recuperação, como eu falei, da formação bruta e da indústria, e também do consumo, né? O consumo aqui também voltou a recuperar. Consumo aqui tanto do governo, né, quanto das famílias, né? Na variação interanual, a gente tem aí uma recuperação no último trimestre, tanto da formação bruta quanto da indústria, mas o PIB ele continua negativo, né? Talvez sofrendo aí ainda os efeitos da pandemia. O consumo, né, o drive do consumo permaneceu negativo aqui, ó. Bom, pelo lado da despesa, né, pelo lado da demanda, né, todo mundo sabe que o consumo aí é o maior componente, né? Então, como ele continua negativo, ele tem muito efeito sobre o PIB. E do lado da oferta, os serviços também têm o maior peso, né? Como os serviços foram o setor mais afetado, né, pela pandemia, o PIB também continua negativo, tá? E aí a gente dá uma olhada nessa recuperação via gráficos. Bom, no acumulado em 4 TRI, só a agropecuária aí registra números positivos. Todos os outros, né, componentes fecharam 2020 no terreno negativo. Consumo aí com uma queda forte, né, de 5,4. E do lado da oferta, os serviços, né, com 4,47. Ou seja, os drivers, tradicionais drivers, tanto da oferta quanto da demanda, caíram fortemente em consequência da pandemia, e isso aí causou a queda do PIB, tá? Essa é basicamente a leitura que a gente faz dos dados do PIB. Notícia boa é que a formação bruta aqui não caiu tanto se comparado à crise anterior, que foi a crise de 2015 e 2016, e já ensaia aqui uma recuperação em V, né? Vai se manter? É difícil falar, né, pessoal? Mas pelo menos é o que a gente registra nos dados. Consumo, despesa do consumo lá das famílias e serviços, mantém aí uma queda, né, no acumulado em 4 TRI, sabe-se lá até quando, né?
não sabemos ainda se o último trimestre de 2020 ele foi o fundo do poço. Ainda não está claro isso, né? Que a gente chegou ao fundo do poço, tanto na parte do consumo quanto na parte dos serviços, tá? Esse primeiro tri a gente vai ter aí medidas de restrição em março, né? Mas talvez esse mês ele não afete tanto o trimestre, né? Vamos ver. A gente teve aí janeiro e fevereiro bons meses, né? Para o nível de atividade, é o que dizem as pesquisas de alta frequência. Então vamos ver como é que vai ficar o primeiro tri de 2021, tá? O meu palpite, aqui é só um palpite, não rodei modelo nenhum para isso, é que de fato a gente não veja aí números tão negativos no primeiro tri de 2021, tá? Vamos ver o que acontece em março, né? Bom, é basicamente isso. O RMD que gerou essa apresentação, como de praxe, está disponível aí para vocês. Eu quis focar mais na economia da coisa, né? Porque os códigos a gente já analisou em apresentações anteriores aqui no âmbito do Clube AM. Tá bom? É isso. Até a próxima.